vocês vencerão. Amém? Então, dentro desse evangelho, dentro dessa realidade espiritual, queria convidar o pastor Nilson para vir aqui, trazer uma palavra para os nossos corações, se apresentar a pastora. Eu não vou chamar a pastora que está tão bem aconchegada, viu, pastor? Depois você se apresenta, você vai ter tempo para pregar. E agradecer, pastor, por esse carinho, né? Que o pastor sempre teve pronto. O pastor nunca passou 24 horas sem me responder, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu já passei 24 horas sem responder alguém aí? Misericórdia. Mas ele foi melhor que eu, amém. Estou aprendendo, tá? E, não, o pessoal da comunicação não vale, porque eles me pedem para fazer vídeo e foto, e aí não tem como eu responder antes, né? Eu falo, espera um pouquinho aí. Mas nós estamos aí, irmãos, e glória a Deus pela vida do pastor. Estenda as mãos para cá, eu vou dar o microfone para o pastor se apresentar e abençoar a igreja, mas vamos abençoar ele. Pai, nós recebemos o pastor Nilson aqui. Obrigado por esses dias que estão só começando, Senhor, por uma realidade nova que o Senhor está liberando sobre nós. Nós queremos entrar na Tua presença juntamente com o pastor Nilson. Nós damos a autoridade para ele dessa casa, Senhor. Que a Tua graça, a Tua glória se manifeste através dele, que o pastor e a pastora sintam-se à vontade e que nós venhamos conseguir retribuir o amor que tanto eles derramam sobre nós, Pai, nesses dias. E que juntamente com o pastor Nilson, nós como igreja, possamos entrar num lugar mais alto. Nós o abençoamos e recebemos em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas, Senhor, então. Pastor, fica à vontade. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. O que eu vou começar a falar aqui é bem clichê. É bem coisa de crente. Mas para mim, e eu acredito que para o meu amor também, é uma grande alegria e satisfação estar aqui. Amém? Como eu disse, eu já alertei vocês que é bem clichê, que quase todo mundo fala isso, né? Mas é igual, a maioria fala igual quando você cumprimenta alguém, pô, como é que você está? Aí a pessoa, estou muito bem, não. Ah, que bom, vamos orar, né? Não sabe nem responder, porque, tipo assim, perguntou só porque acostumou, né? Então, às vezes a gente fala algumas coisas, começa falando algumas coisas que são jargões na igreja. E a gente precisa viver realmente aquilo que nós falamos. Então, nós estamos aqui, esforçamos para estar aqui esses dias. Viemos de uma maratona no continente africano, bem intensa. Deixei meu amor lá quietinho, lá em Nairobi, no Quênia, e fomos em uma jornada pela África, por vários países e várias situações. Eu vou contando isso ao longo desses dias para vocês, algumas experiências que nós tivemos muito sobrenaturais. E já chegamos em São Paulo sábado passado, por volta das 15 horas, não, meio-dia, né? Meio-dia, e de lá às 16 horas nós fomos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De Campo Grande nós pegamos um carro, fomos para Dourados. E aí passamos 3 dias lá, e de lá viemos para cá. Chegamos lá em Guarulhos, subimos lá em Goiânia, deixamos 2 malas lá por volta da 00:30 e voltamos para o mesmo lugar que nós saímos em Guarulhos, só um portão diferente. E chegamos aqui em Joinville logo cedo. Foi bênção demais. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E estar com o Marco e a Sua aqui com vocês, para nós, não é só um evento. Para nós,
é realmente estar em família. Amém? É rever filhos, rever netos, rever uma família abençoada. Cada vez que o Emanuel nos chama de vovô, aí vocês não precisam ficar com ciúme. Para nós, assim, enche o nosso coração de uma alegria e de uma paz muito grande, de que nós estamos seguindo o caminho de Jesus. Porque talvez vocês não se ativeram a isso, e aí o Marco estava testemunhando aqui. Eu conheci esse evangelho onde você estabelece uma grande estrutura e trabalha para a estrutura. Mas um dia o Senhor começou a falar coisas simples e isso me despertou. Nós vamos falar sobre flechas esses dias, vamos falar sobre isso, e eu já quero começar falando do fundamento desse lugar. O fundamento, irmãos, ele não foi anunciado lá no palácio de Herodes. O fundamento do que nós vamos falar esses dias aqui, sobre flechas, ele não foi anunciado lá no palácio do imperador romano. Na verdade, ele não foi anunciado nem na sinagoga. Tinha várias sinagogas lá, várias igrejas em Jerusalém, várias, mas não foi anunciado lá o maior evento da humanidade. Escute isso: o maior acontecimento de toda a história da humanidade, desde o seu início até agora, foi anunciado à mesa. Amém? E isso, mas se a gente fizesse uma reunião aqui com o pessoal da NASA, né, um pessoal aí de física quântica, e descobrisse assim uns segredos da humanidade, umas coisas assim, não seria melhor falar de mesa, falar de família? Estou tão saturado disso. Inclusive a minha família foi muito difícil, né? Os meus pais. Talvez você pense assim: eu não tenho uma boa experiência com relação a isso. Enfim, esquece, porque há um padrão bíblico. Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 15, o Senhor começa dizendo assim para nós: por essa causa nós devemos nos colocar de joelho diante do Pai, que deu seu nome para que toda a família fosse constituída. Então a nossa origem, irmãos, ela é nos céus. E quando Jesus ele vem como resgatador de toda a humanidade, de todos os processos que nós estamos conhecendo agora e vamos conhecer mais ainda, ele deu para Jesus um pai por adoção. Já parou para pensar nisso? Que coisa! Jesus não podia ter nascido, por exemplo, no palácio romano mesmo? Seria tão mais fácil, mais prático, sim ou não? Naturalmente falando, poxa, o cara seria o governador do mundo aí. Então esquece. Quando o irmão estava testemunhando aqui sobre as finanças dele, eu estava pensando, à medida que ele foi falando, e aí até ele falou algo assim: eu tenho orado para Jesus aumentar a minha fé, mas como eu sou pai de vocês aqui, eu vou ensinar um princípio básico. Não preciso orar para aumentar a sua fé, não. Amém? Porque essa questão de
de orar para aumentar a fé, ela parece assim que tem alguns que têm uma fé enorme e tem uns que têm uma fé pequena. E na verdade fé é fé. Diga assim, fé é fé. Amém? Então, o Senhor diz assim para nós: se tiverdes fé como a semente da mostarda, direis a esse monte: transporta-te para o meio do mar, e assim será. Sim ou não? Quem disse isso? Jesus. Então, se eu tenho fé, eu vou dizer para qualquer monte, para qualquer situação, e ela vai ter que ceder. Então eu já tenho a fé, sim ou não? Diga, então eu tenho a fé. Então ela não precisa aumentar, ela precisa ser exercitada. E aí é incrível, nesse caso, Jonathan, nesse caso, os dias difíceis é que vão exercitar essa fé. Amém? Então a ideia que eu tenho é, então minha fé vai aumentar. Bom, então não vai ter obstáculo nenhum, não vai ter nada. Não, o obstáculo vai vir, o monte vai vir, e você vai dizer: transporta-te para o meio do mar. Amém? Quem entendeu isso? Isso é forte, não é? Então, quando o Senhor diz para nós em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, sobre isso, que a nossa fé, ela vai transpor o invisível e o impossível, Ele está falando assim: olha, eu vou te dar grandes batalhas. Amém? Eu vou te dar grandes lutas. Eu vou te dar dias maus. E você vai exercitar a sua fé. E isso vai crescer. A graça vai crescer em você. A esperança vai crescer em você. A certeza vai aumentar em você. Porque você já tem uma medida de fé para vencer tudo isso. Amém? Entendeu então a lógica? Quem entendeu fala amém. E aí, voltando, irmãos, lógico que eu falei sobre isso, usando esse ganchozinho aqui do Jonathan, para acrescentar uma medida de conhecimento na sua vida. Então seria bem mais fácil Jesus já vir lá no palácio romano e já resolver a parada. O cara já nascia imperador, já governava o mundo, já estabelecia tudo que precisava. Sim ou não? Sim ou não? Mas aí, irmãos, Jesus vem no ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo, e olha a crise que foi criada ali logo no início. José tem que aceitar ser pai de Jesus por adoção. Então, Jesus foi um filho por adoção. Entende isso? Jesus foi um filho por adoção. Esse é o padrão divino para nós. Foi por isso que ele disse em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 15 ali, 15, 16 e 17, ele diz assim: não recebesse sobre vós um espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas um espírito de adoção. Você recebeu isso sobre a sua vida? Talvez você não tenha recebido isso ainda. Receba o espírito de adoção na sua vida, pelo qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. A palavra Abba é paizinho. Então você agora pode chegar. Por isso que o Senhor está falando para nós de relacionamento. É por isso que Ele vai falar para nós de um lugar à mesa. Quem está entendendo isso, fala amém.
Vocês estão aqui comigo essa noite? Nós vamos entrar, e aí eu queria começar com essa introdução, para falar sobre flecha, para falar sobre envio, para falar sobre propósito nas nossas vidas. Nós temos que começar onde? Na base. E a base é a mesa. Eu cheguei ali na diretoria e vi uma mesa bem grande. Isso alegra o meu coração, porque demonstra o lugar que o Senhor foi ensinado. Jesus aprendeu a mesa com o Pai dele. Ele aprendeu a ser humano. Ele aprendeu a passar por dores. Ele aprendeu a resolver problema. Ele aprendeu a trabalhar. Ele foi experimentado. E ele recebeu José como pai por adoção. Ele recebeu aquele lugar, aquela instrução. Ele precisava passar por isso, ele precisava entender a humanidade. Ele, mesmo sendo Deus, submeteu. Imagina esse exemplo para mim e para você. Imagina isso nas nossas vidas. Então, talvez, irmãos, o conhecimento que você tem, talvez as experiências que você passou, talvez tudo que você viveu ao longo desses anos, é o impeditivo na sua vida de você realmente aproximar-se de Deus e ser totalmente transformado. Alguns de nós estão, irmãos, estagnados, parados em alguns lugares da nossa vida, e você diz assim: eu quero crescer, eu quero, alcançar os propósitos, eu quero fazer, eu quero empreender, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas eu não consigo, porque talvez você esteja preso nas convenções, presos nas circunstâncias, presos nos conhecimentos. Não, eu já sei sobre isso. Então talvez você já venha, e aí, por exemplo, como uma conferência como essa, você já tem até os versículos de cor que vai ser falado aqui, entende? É o impeditivo da sua vida. Então Jesus, ele foi estranhamente colocado em um lugar totalmente, irmãos, contrário daquilo que ele tinha vivido. Ele tinha vivido na eternidade, porque ele era o Deus eterno com Cristo, amém? Na triunidade, ele estava lá com o Pai no início de todas as coisas, quando ele disse: façamos o homem, em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava, irmãos, ali concebendo toda a história de tudo que você conhece, de tudo que você não conhece, nós não sabemos, é só um arranhãozinho que nós temos nisso tudo. Imagina quantas galáxias, imagina quanto nós temos para conhecer de Deus. Imagina isso. Você não pode ficar preso em um lugar, parado. E aí Jesus, irmãos, ele é enviado para um ventre de uma mulher. Ele nasce encharcado de sangue e líquido amniótico. Ele vai viver uma humanidade totalmente comum, totalmente estranha. O Deus extravagante, irmãos, em todas as coisas, agora ele está estranhamente vivendo uma humanidade para apresentar o escândalo da cruz. Imagina isso. E aí ele senta com aqueles discípulos, chegando perto da concepção de toda a vida que nós teríamos novamente, porque na primeira concepção de vida nós perdemos o acesso à graça. Na segunda concepção de vida, que foi a cruz, ele senta com os discípulos e ele começa a apresentar, ele parte o pão e diz assim: olha, eu vou ser partido por vocês. Ele pega o cálice e diz: olha, o meu sangue vai ser vertido por vocês na cruz. Ele pega aquilo tudo, irmãos,
e estabelece um lugar e diz: a partir de agora, nesse fundamento, nessa mesa, nessa família, eu vou estabelecer para vocês algo que não vai parar de crescer mais. Irmãos, há virtude saindo aqui. Enquanto eu estou falando, eu sinto ondas da glória de Deus. Há um ambiente propício, para que o Senhor te liberte de alguns lugares aqui hoje. Aleluia, aleluia, aleluias. Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo está vindo em ondas de amor aqui, irmãos. Eu sinto essas ondas atravessando o meu corpo. Receba sobre a sua vida agora. Receba. Algo que não vai parar mais, uma graça que sempre será aumentada, uma presença que sempre será aumentada, uma glória que sempre será aumentada. O Senhor está falando: olha, eu vou acrescentar cada vez mais, é de glória em glória. Imagina isso, irmãos. Ele diz assim: é por isso que eu cravei a eternidade nos vossos corações. Eclesiastes 3:11 está registrado isso. Ele cravou a eternidade em nós. Ou seja, eu vou me dar a revelar para vocês de eternidade em eternidade. E vocês não vão poder conhecer do início até o final disso. Imagina a grandeza disso. E talvez você está na pequenez de uma situação, de uma dor, de uma circunstância, e você diz assim: nossa, mas ela foi grave demais. Sabe, eu fui tocado indevidamente, eu fui abusado. Sabe, aconteceu tal coisa. Sabe, eu fui traído, eu fui vilipendiado no meu direito. A minha infância foi roubada. Sabe, talvez você vai apresentar uma coisa que parece muito enorme, e eu não quero desconsiderar a sua dor aqui. Eu não quero desconsiderar o que você passou na sua infância, o que você passou na sua adolescência, ou talvez na sua vida adulta. Sim, o Senhor diz para você: isso dói, mas o que eu quero trazer é a cura sobre isso. Porque eu quero destravar você. Assim diz o Senhor, a sua vida vai ser destravada. Porque quando nós estamos falando de flecha, nós estamos falando de potencial. E potencial, irmãos, é algo que eu não sei a respeito de mim mesmo, mas que vai ser revelado.
após a ressurreição, Jesus olha para Maria, foi a primeira mulher que ele vê, foi a primeira pessoa que ele conversa. Ele olha para Maria e diz assim para ela: vai lá e diz para os meus irmãos, não tem lugar de maior intimidade do que a família. Talvez você está negando esse lugar ainda. Talvez você não consegue acessar esse lugar ainda pelas dores. Mas eu quero começar com essa frase aqui. Eu queria que você deixasse essa registrada aí em algum lugar e não esquecesse disso. Eu nunca vou partir do que deu errado na minha vida. Tá, então eu tomei minhas decisões até hoje a partir disso, do que deu errado. Eu reagi. Eu reagi às minhas dores, eu reagi ao que fizeram comigo. Eu sobrevivi a isso, eu fui para esses lugares. Então, se eu não posso partir do que deu errado, eu parto do quê? Dos princípios eternos da palavra. Amém? Não tem como errar aqui. Entende isso? Não tem como você errar se você não for, se você for pelos princípios. Vai lá e diz para os meus irmãos que eu não fui para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Esse texto está registrado em João, no capítulo 20, versículo 17. Jesus chamando para a mesa. Então talvez a gente espera um púlpito, ou a gente espera uma grande convenção, a gente espera uma grande assembleia para que algo seja resolvido. E aí, irmãos, é por isso que nesse tempo muitas teorias fazem sentido, mas elas estão fora, totalmente fora do padrão eterno, totalmente fora dos princípios. É por isso que você paga aí, até esses dias tinha um pessoal da igreja pagando R$8.700 para participar de uma conferência onde os pastores coaches iam trazer chaves para eles. Entende? Hoje nós estamos na era dos pastores coaches. E aí eu não estou desmerecendo, irmãos, nenhum homem, nenhuma mulher aqui, quem sou eu para isso? Mas eu estou dizendo assim, teorias podem fazer sentido, mas se elas não forem baseadas na palavra de Deus, se elas não partirem de princípios bíblicos, nada disso presta. Isso não significa nada. Porque o problema hoje das grandes palestras que nós vamos participar é que o homem é colocado no centro. Entende? O humanismo é que move esses lugares. E o homem passa a ser o centro de todas as coisas. Mas o que nós vamos falar aqui é o contrário disso. O texto que nós vamos começar aqui, lógico que eu citei vários textos para vocês aqui, mas o texto que nós vamos começar essa conferência é Daniel 2:22, que diz assim: Ele, o Pai eterno, revela o profundo e escondido do homem. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos começar nesse lugar. Muitas teorias realmente fazem sentido, mas elas estão fora do padrão eterno. Por isso que nessa introdução aqui, eu quero trazer para os nossos corações, sabe, uma desmistificação, uma
quebra de paradigmas, uma quebra, sabe, de conceitos humanistas que você colocou como barreira. Talvez até o próprio conhecimento bíblico te impede de crescer. É fato isso, porque é possível estar tendo um conhecimento na letra sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai dar vida a toda palavra que o Senhor tem para mim. Amém? É por isso que ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9 em diante. Coloque aí, irmão, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante. Esse texto, irmãos, fala dois. 1 Coríntios 2, 9, contrário. Como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aquele que os ama. Você quer isso? Quem quer isso? Então nós vamos conferir na palavra esses lugares que o Senhor tem para nós. Mas, vamos seguir esse texto aqui, o 10, ele diz assim para nós: mas Deus nulas revelou por onde? Pelo seu Espírito. A chave está aqui. O negócio que eu quero conhecer de Deus através do filósofo fulano de tal. Eu quero conhecer de Deus através de uma chave que o coach fulano de tal trouxe para mim. Eu quero conhecer de Deus através do pensador fulano. Meu irmão, o cara pode pensar, o cara pode, mas se não for pelo Espírito Santo de Deus, nada disso presta. É isso que o Senhor está falando, pois o Espírito penetra todas as coisas, ainda até mesmo as profundezas de Deus. Essa tradução sua está meio fraquinha, viu, irmão? Coloca, se possível, a Almeida corrigida de 1993, se você conseguir aí. Vamos para o 10, para o 11. Aí ele diz assim no 11, pode jogar. Porque qual dos homens sabe as coisas de Deus, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo isso nessa noite? Então, sem o Espírito Santo, irmão, nada feito. Você vai discernir algo, talvez na carne, você vai discernir algo, talvez na alma, você vai discernir algo naturalmente, mas o Senhor está falando para nós sobre um discernimento que nós temos que ter no Espírito, que vivifica a nossa vida. É por isso que lá no 14, coloca o versículo 14, ele diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Ele não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, eu fiz ao longo dos anos, o Senhor fez através das nossas vidas, da minha esposa e eu, dos nossos filhos, uma obra considerável aos olhos humanos, mas que não é nada, é uma poeira perto daquilo que o Senhor tem ainda para fazer. Fiquei 17 anos na igreja local pastoreando, eu amo essa igreja local, eu amo, irmãos, participar dos casamentos, dos noivados, sabe, esse dia a dia da igreja local
é uma alegria para mim. Isso não é peso, nunca foi peso. Hoje, por incrível que pareça, as pessoas que nós ganhamos na sua adolescência, juventude, ou na sua meninice mesmo, há muitos anos atrás, hoje eu estou casando os filhos desse povo, fazendo o casamento. Então, a vida cotidiana, o que eu quero dizer para vocês é um contextualizar da própria vida do próprio Cristo. Ele passou por uma vida cotidiana, ele passou por os lugares que pareciam comuns, mas que poderiam, sabe, na vida de Jesus, realmente se revelou lugares extraordinários. E talvez nós estamos na vida comum, sem nenhum tipo de destravar para viver o extraordinário. E aí o Senhor nos leva para as nações. Como eu disse para vocês, recentemente nós chegamos sábado agora passado das nações. E o Senhor nos levou a vários lugares. E para aqueles homens, irmãos, que ao longo de no total, de 27 anos, que eu mais a Keila, 27 no ministério, isso, 27 anos que eu mais a Keila está no ministério. Para eles é loucura nós deixarmos tudo que nós construímos para arriscar ir lá na Somália e morrer. Irmãos, para vocês terem uma ideia, antes de ir para um lugar como esse, como a Somália, Somália é o segundo lugar mais perigoso do mundo hoje. O primeiro é a Coreia do Norte, o segundo a Somália. Nós fazemos uma reunião de família, eu converso com os meus filhos e deixo tudo acertado. Converso com os discípulos e deixo tudo acertado, explico para eles os próximos passos, mas sem drama, sem achar que, nós somos heróis, né? A gente está indo, e somos kamikazes, queremos morrer, entende? Somos suicidas. Estamos fazendo graça. Não, irmãos, nós estamos indo por um propósito de Deus. Amém? Mas a gente tem que pôr o pé no chão também. Então, por exemplo, dessa vez agora eu tinha mudado algumas senhas de banco, senhas de e-mail, acessos. Eu coloco o acesso dos meus aplicativos nos celulares do meu filho, do meu genro. Conta de banco, conta senha de cofre, despesas, tudo que eu deixo tudo em ordem, porque é possível que a gente não volte, é possível que eu vá para uma viagem dessa, nós contratamos 5 seguranças, mas é possível talvez um desses seguranças serem a pessoa que vai nos trair, como aconteceu 3 anos atrás. Fomos sequestrados lá, ficamos um final de tarde de sábado, à noite de domingo, até quase meio-dia do outro dia, reféns. Recebemos o livramento assim, escapamos fedendo. Já viu aquela expressão? Lá em Minas ele fala, rapaz, você escapou fedendo dessa aí. Escapamos assim, irmãos. E a minha oração à madrugada, sabe qual foi? Primeiro eu enviei uma mensagem para cada um dos meus filhos, enviei para o meu amor, enviei para minha mãe, enviei para o meu pastor, enviei para algumas pessoas e disse, olha, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, estamos felizes, estamos gratos a Deus e realizados. Não fiz drama, irmão, não chorei.
Eu não posso voltar hoje. Não, eu segurei o choro. Amém? Já viu aquela expressão também? Minha mãe falava direto isso. Engole o choro. Seja homem. Amém? Esse tempo é um tempo que o Senhor vai separar os homens dos meninos. Nós vamos deixar de ser infantis. Amém? Nós vamos falar sobre isso aqui esses dias também. Estou fazendo uma introdução hoje para levar você para um lugar, para o seu espírito estar preparado para aquilo que Deus tem. Amém? Quem está entendendo, fala amém. E com isso, fica tranquilo, não estou falando que você tem que morrer agora. Talvez você vai morrer amanhã. Não, fica. Amém? Eu estou falando sobre um lugar, e eu estava orando, mandei uma mensagem para cada um deles, e eu disse para os meus filhos: olha, eu quero que vocês estejam prontos para ouvir a voz do Senhor, e se eu não voltar em alguma dessas viagens, ali realmente estava iminente, talvez eu não voltar, se eu não voltar, saibam que o papai cumpriu o propósito de Deus, e essa foi a vontade dele. Vocês não devem se preocupar com mais nada, vocês não vão dar nenhum real para tirar o meu corpo desse lugar. Meu corpo vai ser o que o Senhor diz em João, no capítulo 12, versículo 24. Uma semente plantada nessa terra, e o grão de trigo vai cumprir o seu propósito. Quem está entendendo, fala amém. Mandei a mensagem para todos eles, bem sóbrio, bem consciente. E na hora que eu terminei, a última mensagem foi para o meu amor, e eu disse para ela: meu amor, eu estou cumprindo o propósito de Deus aqui, e eu sei que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Então eu estou te mandando essa mensagem para te dizer que eu te amo. Você é a mulher da minha vida, e todos os momentos que nós passamos juntos, para mim foi incrível. E se eu tivesse que escolher, eu escolheria você de novo. I love you. E ela, irmãos, ouviu aquela mensagem, ela falou assim: amém, meu amor, nós estamos juntos. Quando ela ouviu, ela não sabia, eu não contei para ninguém deles que eu estava sequestrado naquele dia. E depois que eu mandei a mensagem para ela, eu fiz uma oração a Deus. E a minha oração foi a seguinte: Senhor, se eu cumprir o teu propósito para essa e para as próximas gerações, eu só vou te pedir uma coisa aqui: me dê força para enfrentar o que vem pela frente. Me dê força para não negar o teu nome nesse lugar. Me dê força para enfrentar todas as torturas ou qualquer coisa que venha agora, porque eu não quero envergonhar o teu nome. Mas se o Senhor acha que eu ainda não cumpri, me dê a oportunidade disso. Eu estou aqui. Foi a única oração, irmãos. Não havia desespero ali naquele quarto. Não havia, sabe, ai, tadinho de nós, sabe? Não havia heroísmo ali, não havia, sabe, nós não estávamos querendo morrer, irmãos. Simplesmente nós queríamos cumprir o propósito de Deus. E aí eu quero deixar esse próximo texto em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Porque talvez você está usando o parâmetro natural, o parâmetro humano. E o Senhor diz assim: mas aquele que é espiritual discerne bem tudo. A outra tradução diz: discerne todas as coisas. E ele de ninguém é discernido. Sabe o que esse texto está falando para nós? O Senhor colocou a eternidade em nossos corações. Quem está entendendo, fala amém. O Senhor ativou o seu espírito
Quem está entendendo, fala amém. O Senhor te fez agora um homem e uma mulher espiritual. Quem está entendendo, fala amém. Entendeu isso? Então agora você não vai ser discernido por ninguém natural. O problema é que o Senhor ativa essas coisas no seu coração, esses tesouros eternos, essa riqueza, irmãos, poderosa, destrava o potencial na sua vida, e você pega esse tesouro e vai diante do ímpio, e vai diante até talvez da sua família, dos seus pais, e eu não estou desfazendo da sua paternidade, mas que são pessoas naturais, elas não foram ativadas nessa consciência espiritual. Aí você está doido? Rapaz, para com isso, rapaz. Você aí ficou, o pastor fez lavagem cerebral na sua cabeça. Rapaz, esse pessoal aí é doido. Ó, vou te contar a experiência do tio fulano. Ele invocou com esse negócio de igreja, ficou doido. Teve que internar ele. Cuidado com isso. Mas lá no íntimo, você sabe assim, no seu espírito, fala, rapaz, mas será que... Mas parece tão verdadeiro isso. Então você começa a ouvir as muitas vozes. Para que nós sejamos, irmãos, destravados a um propósito eterno. Você precisa eliminar as vozes que não vêm de Deus. Um dia eu estava passando uma crise muito grande, a minha alma meio perturbada, que de vez em quando a alma da gente dá umas perturbadas, mesmo eu tendo essas convicções, entende? O Senhor me deu a seguinte frase, o Espírito Santo: vai em frente, mesmo em meio aos ruídos da sua alma, mesmo em meio aos ruídos das vozes alheias ao propósito eterno. Amém? Vai em frente. Elimine os ruídos. Tire isso. Não aceite. O Senhor está te levando para um lugar. Aí você diz assim, mas por que eu ainda continuo me sentindo assim, meio lesado, né? Meio solitário? Às vezes parece que eu acredito, parece... Irmão, vai ser uma guerra constante. A nossa alma quer o conforto. Por exemplo, eu fiquei dias lá na África. Acabou que no início eu tomo muito cuidado com a alimentação o tempo todo. Sabia que, por exemplo, lá quando a gente vai, você não pode escovar os dentes com a água da torneira. Você pode, é o lugar de maior contaminação. Você pode levar algum tipo de protozoário diretamente já para o seu estômago e intestino. Entende? Algum tipo de verme, alguma coisa assim. Então você não escova os dentes com a água da torneira. Você não toma água, nem fervida, pega água e ferve e toma. Porque nem a fervura e a filtragem mata alguns tipos de bactérias, algumas coisas que tem nessas águas aí. É água contaminada demais. Nós vamos para os lugares, é com fins mesmo, irmãos. E aí um dos meninos lá, tentando me agradar, fez um café para mim com água da torneira. Falei, ah, miserável. Eu pensei, né? Mas não falei não. E, irmãos, e me deu uma diarreia, uma cólica intestinal, uma infecção intestinal. Eu fui em algumas dessas nações, eu viajei para o Sudão do Sul, irmãos. Tinha hora que eu achava que eu ia morrer dentro do o aviãozinho apertadinho e começava a balançar assim. Ele estava indo numa reta assim, de repente ele fazia assim, agora cai essa miséria. E o estômago revirava assim. Eu segurava na cadeira e falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor.
Essa é a nossa humanidade, irmãos. Entende? Mas eu precisava ficar firme com aquele propósito. Eu já estava 7 dias tomando antibiótico, era o último dia, e não tinha cortado ainda, irmãos. A infecção continuava, e aquelas cólicas, irmãos, eu acredito que os verminhos lá, os bichos, é da lua, não é da terra. Eles veio do outro planeta. Pega o seu intestino assim, torce ele assim, ó, e vira você do avesso. É um negócio esquisito demais, sabe? E a gente fica tonto e aquilo. E eu já estava no 7º dia, falei, Senhor, é o último dia do antibiótico e não cortou esse trem ainda. O que eu vou fazer? A minha confiança está em Ti, mas eu continuo. Chegamos lá no Sudão do Sul, irmãos, não tinha lugar para comer, a não ser o que eles chamam lá de local food, que é a comida local. Aí a gente chegou, era uma barraquinha assim, com uma lona por cima de uma vasilha grande, e a mulher pegava com um prato pequeno assim, ó, a comida e colocava dentro do seu prato. E ela já pegava com os dedinhos assim, as unhas limpinhas assim, né? E já colocava no... Eu falei, misericórdia, Jesus. Hoje eu não como. Eu falei, eu vou vigiar. Eu já tomei um café com água local. Agora comer essa comida aqui, e aquele cheiro embrulhava o estômago. Eu passei aquele dia muito mal, e já era de noite sem comer, e eu fui deitar assim com a cabeça rodando, com aquele sentimento assim, Senhor, eu preciso ir em frente, mas as minhas forças são pequenas. Por que eu estou te contando isso? Que mesmo com o propósito eterno de Deus nas nossas vidas, mesmo com um ideal estabelecido, existe a sua alma, existe a sua humanidade, existem lugares na sua vida que vão contrapor contra aquilo que o Senhor estabeleceu, mas o Senhor está dizendo para nós, vamos em frente. Ele diz para você, vai em frente em meio a esses ruídos, da certeza da verdade que você carrega. Eu estava lá, irmãos, naquele hotel, colocando um daqueles protetor na cama, aqueles, como é que chama? Mosquiteiro, para tentar livrar do mosquito da malária, porque nós não tínhamos tido tempo, nós chegamos tarde demais lá, e não dava para comprar aqueles, a gente já tinha passado repelente e tudo mais, não dava para comprar aqueles, para matar, né? A gente geralmente compra aqueles inseticidas, né? Baygon, não é bem Baygon, é outro nome lá, mas essas paradinhas aí, tem umas manhãzinhas que a gente usa lá nas nações. E eu arrumando aquilo, e a cabeça meia tonta assim, à medida que eu ia arrumando o mosquiteiro, a cabeça ia tombando assim, aquele negócio. Mas eu tinha uma certeza no meu espírito ali, que eu precisava ir em frente. Amém. Quem está entendendo isso nessa noite? Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Você precisa ir em frente. Então, o que eu tenho entendido sobre isso, desses momentos de solidão? Eu acredito que eles acontecem quando há expectativas erradas em nossos corações quanto à verdade que nós carregamos e quanto também aos outros que estão à nossa volta, e a resposta que eu esperava ter quanto àquilo. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, então eu não vou passar por nenhum problema. Expectativa errada, entende? Isso não vai acontecer. Enquanto aqui, irmãos, nesse corpo terreno, um dia o Senhor me deu essa frase: o problema do calcanhar é que ele está ligado com a terra. O que significa isso? O problema do calcanhar, nossa humanidade, é que ela ainda está num sistema decaído.
Entende isso? Então, irmãos, não é porque nós somos crentes que nós somos super crentes, que nós nos sentimos, que nós não passamos por lutas, o dia mau não chega na nossa vida. Não é, irmãos, não existe isso. O dia mau vai chegar nas nossas vidas, a diferença é como nós estamos para passar o dia mau. A verdade que você carrega vai te levar adiante. Amém? Receba isso sobre a sua vida. A verdade que eu carrego me leva adiante. O que eu acredito se torna uma realidade na minha vida. Amém? Conhecereis a verdade e ela te libertará. É assim que o Senhor está falando. Conhecereis a realidade e ela te libertará. Solidão, irmãos, não é falta de pessoas. Isso é carência. Ó, chazinho. Solidão. Vou repetir isso. Não é falta de pessoas. Fiquei muito nesses ar-condicionado da vida esses dias, viu? Solidão não é a ausência de entes que foram, de pessoas que talvez foram para a eternidade, já morreram, ou talvez que foram embora da nossa vida. Solidão não é a ausência de entes que se foram. Isto é saudade. Amém. Solidão não é um vazio junto às multidões. Talvez você diz, eu estou aqui no meio de todo mundo, mas eu estou me sentindo vazio, sozinho. Solidão não é ausência, ou não é vazio junto às multidões. Isso são circunstâncias. Solidão é quando nos perdemos na jornada. Entende isso? Vou repetir para vocês. Solidão é quando nos perdemos na jornada. Perdemos o propósito. Negociamos a consciência. Nos deixamos levar pelas lutas, ao ponto de sucumbir aos desejos fúteis e temporais da nossa alma, do nosso desejo. Muitos de nós estão nesse lugar, se perderam na jornada, talvez por um agrado feminino, talvez por um agrado masculino, talvez por um presente, talvez por um dinheiro, talvez por uma posição, talvez, você está negociando aquilo que é eterno. Deus está te ativando em um lugar poderoso, em um lugar grandioso, em algo que é eterno, um propósito eterno na sua vida. E aí você está trocando por um prato de lentilhas. Lembra de Esaú? Esaú tinha primogenitura, ele tinha a liderança de uma família, ele tinha algo. O Senhor tinha dito para Abraão, o Senhor tinha dito, olha, através de ti, da tua geração serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor ainda disse mais, olha para as estrelas, tente contar, assim será a sua descendência, assim serão as flechas lançadas através de ti. Conta as areias da praia, assim será a sua descendência natural. Porque ele estava falando de descendência natural quando ele falava das estrelas. Entende isso, irmão? Descendência espiritual. E quando ele falava das areias da praia, ele estava falando da descendência natural. Foi essa a palavra que Deus liberou sobre a vida de Abraão. Quem deu seguimento nisso? Isaac. Depois de Isaac,
seria quem que daria sequência nisso? Esaú. Mas Esaú, irmãos, num dia cansativo, depois de ir para uma caça e não pegar nada, não matar nenhum bicho, ele volta cansado, ele volta com fome, e ele sucumbe a esse desejo. Entende o que é se perder na jornada? Você está indo, crendo, sabe, com a certeza no seu coração, mas de repente aparece uma distração. De repente aparece uma Dalila, para aqueles que são solteiros aqui. De repente aparece um Absalão, né? O homem mais bonito que a Bíblia fala que já existiu. Aí seus olhos se enchem e fala assim: mas tá tudo bem, eu até tenho um propósito, mas olha só, não posso perder isso. Aí se lasca, entende? Deus não tem essa Dalila para você, Deus não tem esse Absalão para você. Os casados, aí de repente aparece, sabe, aquela proposta para você ficar até mais tarde, ficar os finais de semana, não cumprir nada espiritual na sua vida, se envolver com a sua carreira, se envolver com as coisas daqui, aí aparece uma proposta, você já tem uma condição, sabe, razoável, mas aí aparece uma proposta para você, como um pastor que a gente liderava algum tempo atrás, ele seguindo o propósito de Deus, e aí alguém disse para ele: olha, eu tenho uma proposta para você crescer numa carreira, e só que é o seguinte, é nos Estados Unidos, mas você não pode levar a sua família, porque é assim, 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 eu não vou entrar nos detalhes disso, e aí são 4 anos de contrato, e aí você vai para lá, a esposa grávida, um filhinho pequeno, e ele falou, cara, os olhos dele encheu com aquilo. Ele falou, cara, é isso aí, ó, Deus me honrando. Eu falei, meu irmão, você não está entendendo nada. Você vai deixar a sua família, você vai deixar você não vai ver nem a sua filha nascer. Não, mas tem a internet, eu vejo pela internet. Não, irmão, tem coisas que são inegociáveis, tem princípios na nossa vida que são inegociáveis. Tem lugares que você não pode. Imagina um filho crescer sem a presença do pai, sem a imagem masculina. Imagina uma filha que vai nascer, irmãos, conhecer o pai virtualmente e nunca ter contato com ele durante 4 anos da vida, por causa de uma proposta do rei Bera. Quando Deus, lembra que eu falei de Abraão? Deus fez a promessa para ele, e em seguida da promessa, irmãos, isso está lá em Gênesis, no capítulo 14, verso 18 em diante. Em seguida da promessa, o rei Bera chega para ele e faz uma proposta, diz para ele, olha, fica com a riqueza, fica com os bens e me dá as pessoas, só me dá as pessoas. O rei Bera, o rei de Sodoma, falou para ele, me dá as pessoas. Hoje nós estamos vendo homens e mulheres de Deus, irmãos, que Deus tem um propósito eterno. Deus te confiou vidas, Deus te confiou a liderança da sua casa, Deus te deu filhos maravilhosos, Deus te deu almas para ganhar, Deus te deu um ministério, Deus te deu, sabe, coisas finas, coisas eternas. Mas aí o rei Bera vai lá e bate na sua porta e diz para você assim, olha, eu tenho uma carreira para você, olha, eu tenho aqui, você está ganhando quanto? E você vai ganhar 100 vezes mais. Aí você pensa assim, cara, mas aí eu vou ter aquele carro dos sonhos, eu vou construir aquele castelo que eu pensava, que eu imaginei. Não, irmãos, nós não vamos sucumbir ao rei Bera. Quem está entendendo, fala amém. Nós não vamos nos perder na jornada. Amém. Mesmo que você continue com fome, naquele dia, nem durma direito com a barriga vazia, mas você não vai trocar por um pratinho de lentilhas.
Amém? Receba isso sobre a sua vida. Você vai orar, você vai discernir a respeito disso. Senhor, o Senhor tem isso para mim? Senhor, eu vou crer, eu vou discernir isso no Espírito, com o teu Espírito. Eu não vou crer da maneira que o mundo crê. Eu não vou crer. As pessoas estão falando que eu estou sendo honrado. Irmãos, eu tive isso. Eu montei uma clínica de psicologia, eu já coloquei outro trabalhar comigo, eu já ia colocar mais 2. Irmãos, eu estava ganhando muito dinheiro na época, e as pessoas disseram para mim: olha, o Senhor tem isso para você, esse é o seu ministério mesmo. Muitas pessoas, você não tem agenda, muitas pessoas que querem que você cuide delas, você está ganhando muito dinheiro, é o tempo seu. Irmãos, eu entendi aquilo como uma voz do inimigo na minha vida, um ruído. Eu fechei a clínica no auge dela. Alguém olhou e falou assim, várias pessoas, inclusive da minha casa: o Nilson não tem cabeça para nada, isso aí vai comer capim a vida inteira, está gastando a juventude dele, gastando dinheiro, envolvido com negócio de igreja, isso não dá camisa para ninguém. Quando a família reúne, irmãos, é incrível como que eles conseguem fazer com que a minha autoestima vá lá para o chão, entendeu? Está reunida a família toda, aí eles começam a contar, né? E o primo fulano? Não, o primo fulano, ele agora comprou uma caminhonete. Ih, rapaz, ele está crescendo demais. A empresa dele lá, ele já comprou um maquinário, e ele está tendo isso, tal, comprou uma casa. E o primo ciclano? Ah, o primo ciclano, ixi, ele montou uma empresa também, e sabia que ele, no mercado, ele é o melhor. Ah, e os fulano de tal? E vai passando, né, de família em família. Fez. Aí um dia eu estou escutando eles conversar lá, e os filhos da Anitta? Tudo descabiciado. Não tem juízo aqui, as meninas, envolveu com esse negócio de igreja, de religião. O Nirso tem 3 faculdades e não serve para nada para ele. Gasta tudo com esse negócio de igreja, vai lá, vai para outros lugares do mundo, passar necessidade, dar dinheiro para o povo lá. Tem nada, tem nem onde morar. Então, para minha família, irmãos, isso é normal. Para algumas pessoas, isso é um derrotado. Só que se você estiver na jornada certa, cumprindo o propósito de Deus, na perfeita, boa e agradável vontade de Deus, você está no lugar certo. Você não tem outra coisa para fazer. Eu estou mais convicto do que nunca com isso. Mas é normal, entende? Quando a família reúne assim, eles olham e falam assim: rapaz, invocou com esse negócio de igreja. Solidão é quando nos perdemos no propósito. Quem está entendendo isso, fala amém. Então, toda escolha, ela vai ter uma consequência eterna nas nossas vidas. É por isso que começa da base, começa na família, começa na mesa, e a maioria das pessoas não querem, porque eles querem uma fórmula. Quando eu descobri sobre a fórmula Bhaskara, irmão, lá, sabe aquela fórmula Bhaskara lá? Eu descobri como que era. Falei: rapaz, eu achava que era uma coisa do outro mundo. Então, às vezes, você está querendo uma definição quântica para aquilo que você... E está na simplicidade aqui da palavra. Em nossas vidas, irmãos, existem lágrimas, lutas que os outros não conhecem. Só nós sabemos.
Os outros contarão a respeito de nós o que quiserem. Poderão até mentir. Isso já aconteceu várias vezes comigo, com a minha família. Porém, eles não sabem a nossa trajetória. E eu quero declarar isso sobre você. Você sabe o que o Senhor colocou na sua vida. Feche os seus olhos e pense nisso agora. Feche os seus olhos e pense nisso agora. Por isso, às vezes você precisa ir embora. Continuar a sua jornada. Mesmo que os nossos sentimentos nos peçam para ficar. Talvez está pedindo para você ficar naquele ambiente hostil ali, aquele ambiente tóxico. Você se acostumou com aquilo. É aquilo que você sabe, aquelas pessoas estão paralisando você, aquelas pessoas estão impedindo, sabe, o seu crescimento. Aí você diz, mas eu vou desistir, o Senhor fala que eu não posso desistir da vida, irmão, das vidas, das pessoas. Não, irmão, não é uma questão de desistir das pessoas, não é uma questão de desistir do que amamos, não é uma questão de deixar de amar, é desistir daquilo que te paralisa, ou daquilo que te destrói. A frase, irmãos, é daquele hino que nós cantávamos antigamente quando nós éramos meninos. Se você não vai, não me impeça eu ir. Tem pessoas que estão impedindo você de ir. Tem pessoas que estão travando você. Mas o Senhor está te chamando e me chamando. Fé é crer naquilo que eu conheço, que é a palavra de Deus, e falar até que eu veja. É isso que nós vamos fazer. Fé é crer naquilo que eu conheço e falar até que eu veja. Você tem que falar sobre isso, você tem que respirar isso, você tem que chorar a respeito disso. Ninguém está acreditando. Muitos anos atrás, irmãos, o Senhor falou que a minha esposa e eu, a minha família, seriam pais de gerações, pai de nações. Quem estava à minha volta falou: esse menino não tem nem juízo para, sabe, estudou para não fazer nada que presta. Mas eles estavam falando de coisas temporais, e o que o Senhor estava trazendo para a minha vida são coisas eternas. Hoje nós estamos pisando em várias nações. Hoje nós estamos, irmãos, tocando em várias vidas, tanto no Brasil quanto nas nações. Ninguém pode parar o que Deus estabeleceu para você. E eu libero isso sobre vocês agora, nem você mesmo. Porque às vezes quem está te impedindo é você mesmo. Você com as suas crenças limitadoras. Eu quero terminar esse momento falando sobre isso. Quando você declara assim: eu queria fazer tal coisa, mas eu não tenho dinheiro. Você já declarou que não vai fazer. Quando você declara: eu até tenho um chamado, mas não sei se isso vai dar certo, porque tadinho de mim, eu não sou. Você já está limitando isso. Nós precisamos erguer a nossa voz. E como o Senhor disse em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, eu quero terminar com esse texto hoje. Hoje a palavra é de destravamento. Nós ainda nem falamos sobre potencial, sobre flecha, mas o início aqui é destravamento. O Senhor diz assim, Romanos capítulo 4, versículo 17: eu te constituí por pai de nações, porque eu sou aquele que chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Amém?
Então talvez, irmão, você está preso em amarras aí, crenças limitadoras, experiências ruins com pessoas ou circunstâncias que só de você pensar nisso você já desiste. Só de você pensar em levantar você já senta. Mas o Senhor está te chamando hoje. E Ele está dizendo para você: o reino que eu estabeleci só funciona por uma qualidade: fé. Você está sendo destravado na sua fé hoje. O Senhor está trazendo esperança para o seu coração hoje, nesses últimos momentos agora. Se mova manifestando os dons, ou seja, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, mas se mova também tendo um anseio, uma esperança que tem mais. Amém? Você acha que está bom o que Deus deu para você, meu irmão? Não, tem esperança que tem mais. Você acha que está bom? O Senhor já me deu dons aqui, o Senhor já me deu talentos, o Senhor já me deu uma casa. Eu não estou falando de falta de contentamento, nós temos que ter contentamento no Senhor. Eu estou falando de esperança aqui, são coisas diferentes. Amém? Eu estou falando que a esperança é o combustível da fé. Amém? Você tem que ter esperança, e ele está falando sobre isso lá em Romanos, no capítulo 5, versículo de número 6, que no tipo de esperança que ele tem, não há confusão. O Senhor está quebrando essas confusões da sua vida aí. Eu estou confuso, eu não sei, sabe, eu até acredito, mas aí de repente parece que tudo conspira contra. Irmão, seja bem-vindo à realidade espiritual. A realidade espiritual é essa mesmo. Então nós temos que manter firmes. Não pegue atalhos. Quem pega atalho nunca vai ser bem sucedido nisso. Não pegue contornos. Potencial é aquilo que eu não sei a respeito de mim mesmo, mas por Deus vai ser chamado à existência. A palavra hoje é destravamento. Vença esses lugares hoje. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça agora. O Espírito Santo está te levando a um lugar agora. Ele ativou na sua vida tesouros eternos. Aí aparece um pratinho. Aí aparece a sua alma falando: não dá, dói demais, eu estou cansado. Aí aparece uma frustração, uma decepção, uma traição, e diz para você que você é indevido, que você não vale a pena. Aí aparece alguém dizendo para você que você é incompetente. Aí aparece, sabe, várias coisas para contrapor contra isso. E de repente você se vê no emaranhado e você diz: eu estou só, há uma solidão. Mas o Senhor está
ativando você nesse tesouro eterno hoje e dizendo para você assim: o que eu tenho para você é mais poderoso, é muito maior do que qualquer coisa natural, qualquer coisa circunstancial, qualquer coisa de dor na sua alma. O que eu tenho para ti é poderoso, é eterno. Você não pode se perder nessa jornada. Solidão é você se perder nessa jornada, e você não vai se perder. Então eu estou quebrando da sua vida todas as crenças limitadoras. Você vai ver além disso tudo. Você vai enxergar além das circunstâncias. Você não vai olhar para os Absalões, você não vai olhar para as Dalilas, você não vai olhar para os pratinhos de lentilha. Mesmo que você está com muita fome, não vai juntar a fome com a vontade de comer. Você vai resistir. E havendo feito tudo, permanecer firmes. Resistir ao dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firme. Quem está entendendo? Recebe essa palavra no coração agora. Deus está destravando você agora. Você acha que é só isso profissionalmente? Você acha que é só isso no seu casamento? É a mesma coisa? Você acha, irmão, Deus vai te levar para um lugar de excelência nesse relacionamento. Deus vai te levar num lugar de excelência profissionalmente. Deus pode destravar inclusive algo que ninguém pensou, ninguém inventou ainda na sua vida. Isso é potencial. E você precisa acessar esse lugar. Receba agora sobre a sua vida. Receba agora sobre a sua vida. Esse reino funciona por uma qualidade: fé. Então declara agora: eu creio, porque eu conheço essa palavra, e eu vou falar sobre isso até que eu veja. Eu vou falar sobre isso até que eu veja. Receba sobre a sua vida agora. Receba. Eu estou no meu limite. Você não sabe onde é o seu limite. Porque no potencial de Cristo, o seu limite não existe. Eu não aguento mais. Aguenta sim. Vá um pouco mais. Vá adiante. Vá adiante. Eu contei um testemunho simples aqui para vocês. Quase 10 dias, irmãos, com a infecção intestinal. Eu achei que eu não suportaria, mas eu fui. No final estava feito. No início parece impossível. Com o tempo, você faz. De repente está terminado. Aleluias! Amém! Receba isso sobre a sua vida. Então vá em meio aos ruídos. Vá com a certeza que você tem no seu espírito. Vá em frente. Pai, eu oro, Senhor, e abençoo nesse primeiro dia de conferência Flechas. Eu abençoo cada uma dessas vidas, destravando elas de suas crenças limitadoras, de suas circunstâncias,
destravando elas dos lugares comuns. Seja destravado agora. Seja destravado agora. Seja destravado agora. Em nome de Jesus. Todas as amarras caiam por terra. O que Deus tem a ver com, tem para fazer na sua vida, tem a ver com as estrelas, tem a ver com a eternidade, tem a ver com tesouros eternos. Se levante, se levante, se levante, em meio a isso tudo se levante. Eu não tenho forças mais. Tem sim, tem sim, você não sabe, tem muito mais. Xaraba cantorova rabalabanai. Anseio é crer que tem mais. Tem anseio. Tem a esperança. A esperança é o combustível da fé. Tem uma esperança viva. Glória a Deus. Amém? Você recebe essa mensagem? É só o primeiro dia, amém? Mas deixa eu dar uns avisos antes de terminar. Fiquem à vontade, irmãos, nesses dias. Eu já estou terminando, tá? Não precisa sentar não, dá uma espreguiçada aí. Mas se quiser sentar, senta. Fiquem à vontade nesses dias. Serão dias intensos. Então, sejam ousados, fiquem à vontade de conversar, esteja perto de mim, converse comigo, com a bispa Keila, com o bispo Nilson, fiquem à vontade, amém? Se nós estivermos cansados, hoje estou muito cansado, irmãos, mas ainda a gente vai comer aqui, mas a gente vai, se estiver cansado, a gente vai dormir, então não precisa ter vergonha ou ficar longe, pode encostar, perguntar, conversar, nós estamos disponíveis, amém? E todos os diretores e toda a igreja, né? Nós somos uma família de verdade. Então fiquem à vontade nesses dias. Serão dias intensos, irmãos. Comam bem, durmam bem, se desliguem das muitas vozes externas. Fiquem focados na conferência. Segunda-feira a conferência já vai ter acabado. Aí você discerne aquilo que é externo. Mas fique focado nesses dias. Descansem, né? E vamos estar nesse lugar no Senhor. Amém? É o meu conselho. E agora eu quero dar alguns avisos acerca do cronograma. Nós vamos ter amanhã à noite culto, amém? Amanhã não terá GU vai ser aqui, em nome de Jesus. O Senhor vai continuar falando aos nossos corações, construindo esse lugar espiritual. Na sexta-feira, amanhã é quinta, né? Na sexta-feira também estaremos aqui, mais um dia de ministração. A bispa Keila, se Deus quiser, vai estar ministrando aos nossos corações, aleluia. Na sexta-feira. No sábado de manhã, nós vamos ter café com homens, amém? O bispo Nilson vai estar aqui, ministrando a gente, vai ser uma bênção. E no sábado à tarde, nós teremos o chá de mulheres, amém? Os homens vão ficar em casa com os filhos, né? E as mulheres virão aqui ficar à vontade junto com a pastora passar a tarde. De noite, no sábado, nós teremos um culto e logo depois, para aqueles que são mais fominha, aguentar o tranco, nós vamos ter uma vigília das 22 às 24, amém? Glória a Deus. No domingo de manhã, para os diretores, nós vamos ter um momento com o bispo Nilson, amém? Aí vai ser uma conversa de direção. E no domingo à noite, nós teremos o culto de encerramento de ceia e de unção. Nós vamos estar ungindo aqui algumas pessoas que o Senhor tem direcionado.
Então prepare o coração, vai ser uma bênção e teremos a nossa ceia tradicional. Tudo vai terminar na mesa comendo e partindo pão uns com os outros, amém? Bispo Nilson vai estar aqui ainda, Bispo Aquila também, eles partirão para Goiânia na segunda. Então no domingo à noite não esqueçam de responder a Vitória, ajude a fazer um prato. Ah, pastor, mas o meu prato é muito simples. Não faz mal, irmãos, o teu prato é importante, amém? Muitas igrejas, muitos pastores falam para mim, não, Marco, um dia tu vai parar de fazer essa ceia, porque o pessoal para de ajudar, e eu nego essa palavra em nome de Jesus, porque nós somos um reino, amém? Nós vamos comer junto no domingo de ceia, e nós vamos dar prejuízo para o Coa Café, porque a gente não vai consumir lá, porque nós vamos comer tudo junto depois, cada um vai fazer um prato de comida, e vai ser uma bênção. Glória a Deus, então esteja preparado aí para isso. Ali fora, nós temos aquelas camisas dos confins da terra. Os confins da terra, irmãos, é uma mensagem que nós carregamos. Muitas pessoas já estão vestidas, né? Quem desenvolve e administra esse empreendimento é o genro do bispo e da bispa e a filha deles. E é uma bênção. Se você comprar, estará contribuindo diretamente para a missão e também vai estar gerando um lucro aqui para a gente poder reverter para esse mesmo lugar. Amém? A camisa ela está R$79. Se quiser comprar no cartão ali, e se for no Pix é R$69, amém? E a qualidade da camisa é muito boa, irmãos, eu tenho uma já faz 2, 3 anos, não estraga nunca esse negócio aí, é bênção mesmo, amém? Então fique ali e dê de presente para alguém. Também teremos os livros, e mudou meu som aqui, mano, deixa para regular esse trem depois. Irmãos, o som tá meio esquisito, porque a mesa é nova, né, é todo um outro parâmetro, glória a Deus. Compramos a mesa, os irmãos levantaram o dinheiro, nós conseguimos, e é um negócio muito doido, porque dá para equalizar cada instrumento, irmãos, é uma doideira esse negócio aí. Então a gente está equalizando a voz de cada um, né? Mas está ficando bom, amém? Está ficando bom, vai abençoando o mesário aí para não dar um treco no homem, está ficando bom, glória a Deus. Os livros ali, tem do Bispo Nilson, todos aqueles ali o Bispo Nilson escreveu. Tem um ali que é muito especial, irmãos, é a fraude do evangelho. Bem no comecinho tem uma frase que eu escrevi, viu? Mandei para o bispo, né? E o bispo colocou lá e eu estou junto naquele livro ali, glória a Deus. Mas o conteúdo dos livros do Bispo Nilson está alinhado com essa palavra de hoje, irmãos, é uma bênção. Os livros, deixa eu explicar algo para vocês, todos que estão na livraria aqui no lado esquerdo é para comprar, e esses ali também. Só que os livros nós, como igreja, não cobramos. Nós pagamos por todos eles, teve um preço de custo, é mais ou menos uns R$15 o preço do custo de um livro, mas nós não cobramos. Por quê? Porque uma camisa é um presente, é uma decoração, é um uso que é algo que você, né, vai abençoar alguém, vai usar, é algo nessa esfera. O livro nós entendemos que é uma mensagem, e nós não queremos limitar a mensagem. O que nós queremos fazer? Que a igreja banque a mensagem para as pessoas, amém? Então qual que é a condição do livro? Tem um custo, todo livro tem um custo. E se nós não der conta de bancar esse custo, a gente para de vender. Ou para de oferecer aqui na igreja. Mas nós cremos que a igreja não vai deixar isso acontecer. Então para você levar um livro, dê uma oferta. Amém? Pastor, eu só tenho R$1. Tudo bem, dê R$1 e leve o livro. Mas se você tem mais, o custo é mais ou menos uns 15. Talvez você pode dar 30. Mas dê uma oferta, ele não tem um preço. O preço quem vai dar é você. Amém? Então veja o livro que você quer, o Jonathan está responsável pela venda das camisas e do livro, escolhe o que você quer lá e todo esse dinheiro, irmãos, eu garanto para vocês que é revertido para missões. O Bispo Nilson mantém missionários com esse valor e nós vamos estar abençoando. Então toda vez que quiser um livro, você escolhe, você sabe mais ou menos o preço de custo dele, dê uma oferta em cima para que a gente tenha lucro para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que vamos ter nesses dias também, eu quero deixar como aviso, o Coa Café. O Coa Café, irmãos, agora está servindo sucos de 300 e 500 ml natural. E é muito bom, eu já provei, viu? E com açúcar e sem açúcar. Aí você que escolhe, amém? Eu tomo sem açúcar, mas se alguém quiser açúcar, pode botar açúcar. Mesmo sem açúcar é muito gostoso. Glória a Deus. E temos vitaminas também, além dos sucos, serviremos vitaminas de morango e banana, né? E quem quiser, né, tipo que nem o Roberto que toma whey, pode botar adicional de whey, amém? Tem adicional de whey, vocês podem pedir, é proteína pura nessa vitamina aí.
E para finalizar tem as marmitas. Pastor, é muito ruim para casa jantar, então compre uma marmita. A gente tem um cardápio de marmita pronta ali e a gente pode comer junto aqui no final. Glória a Deus. Então, Coa Café está ali disponível para que a gente coma, e todo o valor do Coa Café é revertido também para cobrir os custos e para a obra missionária. Amém? Até quando a gente ter uma máquina de expresso ali, daí vamos reverter o valor do expresso para a obra também. E durante o dia, um dia essa cafeteria vai estar aberta para a gente poder parar e tomar um cafezinho. Vamos chegar lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Então acho que é isso por hoje. Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça, a glória e o poder do Senhor repouse sobre a tua vida, que Ele resplandeça o rosto dEle. E vamos estar juntos e focados nesses dias, irmãos. Já tem sido uma bênção em nossas vidas. Convide mais alguém para estar aqui. Convide alguém para estar vendo no YouTube. Vamos envolver o pessoal, vai ser uma bênção. No chá dos homens, convide um amigo. No chá de mulheres, convide uma amiga. Vamos encher esse lugar aqui. Amém? Deus abençoe. Dê uma salva de palmas para nós terminar esse momento. Deus abençoe, irmãos. Faça uma postagem no Instagram, marca o Nilson, Bispo Nilson, marca a igreja, amém?